Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, somente o Estado pode resolver isso. Sabe, a gente conquista uma Copa do Mundo, então nós temos que decidir o seguinte: essa Copa do Mundo será um evento em que, sabe, o Brasil fortaleça a sua imagem no exterior, sabe, em que a gente possa mostrar como é que o Brasil é para os milhares de turistas que vêm aqui, ou a gente vai fazer uma Copa do Mundo fracassada pelos nossos problemas internos. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa uma coisa boa. O ex-presidente Lula, que é réu condenado pela Justiça Federal, declarou outro dia, e saiu em todos os jornais, de que se ele for preso, ele vai arrastar os ministros do Supremo Tribunal também com ele. Se alguém faz uma ameaça dessa, fica bem claro de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo ameaçados. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. Veja, para você provar que eu sou proprietário de um patrimônio qualquer, você tem que ter um recibo, você tem que ter um registro em cartório, você tem que ter uma escritura, porque isso não é uma coisa privada. Ora, se eu não paguei, se eu não tenho recibo, se ele não recebeu, se a OAS dá o tal do apartamento como garantia de vários empréstimos que ele fez, o apartamento não pode ser meu. Que eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Não deram. Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Quem é que vê isso, dona? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo Lula lá. Já vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a Maria do Rosário, em cima dele. Sabe, porque eu até tirei o sarro da Clara antes, porque fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra esse filho da puta. É isso. Cadê as mulheres de grelo duro, né, do nosso partido, porra? Caralho. Oi, Lula. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Faz parte, eu digo. Faz parte? Faz parte, querido. Tá bom. E como é que você tá? Tô bem. O único lugar que houve um pouco foram na casa do Paulo Camoto. Eu não conversei com o Paulo, foram na casa da Clara antes. A Clara estava dormindo sozinha, quando entrou 5 homens lá dentro, ela pensou que era um presente de Deus, era polícia federal. Sabe? Então... Ela pensou que era um presente de Deus. Então... Não esquece. Ele é bom de comunicação. Não, mas ele é esporte não. É tênis. Por que você não treina, porra? Por que não tem jogo de Mas tênis? isso é esporte da burguesia, porra. Não é não, ele tem razão. Uma coisa... O Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. E agora, Gilberto Gil? Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu estou triste com o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. Nós também! O Rio de Janeiro não merece a crise que ele está vivendo.
O Rio de Janeiro não merece que governadores que governarem esse estado, que foram eleitos democraticamente pelo povo, estejam presos porque roubaram do povo brasileiro e roubaram do dinheiro público. Eu nem sei se é verdade. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos. Eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. O Globo hoje foi um dia difícil da gente registrar em Brasília, um dia de se ouvir verdades, não é muito comum, tem valor de notícia. A primeira verdade veio através de declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Esse é um fato. Ele registra o fato de que ganhou-se uma eleição dizendo uma coisa e acabou se fazendo outra, ao contrário do que se disse. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Se eu pudesse tratar uma imagem da sacada que eu tomei e eu pudesse tirar a vida, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e por todas as tratadas dele. Eu tenho uma história pública conhecida. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome, João. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Quando ele ligou e me contou que tinha dado positivo, eu fiquei muito feliz. Eu chorava e ria ao mesmo tempo e eu não vi a hora de chegar à noite para encontrar o Lula para contar para ele. Então, no primeiro momento, assim, que eu contei, ele ficou meio parado, tal, não falou nada. No dia seguinte, ele me encontrou e já veio com o dinheiro. Olha, Miriam, esse filho não pode nascer, porque a gente não pode agora, porque não sei o quê, não sei o quê. Me propôs, a Liliana tinha 5 anos de idade, ele me propôs da gente voltar a ter um relacionamento que ninguém precisaria ficar sabendo. Isso ele casava com a Maria? É, isso foi numa calada de noite também, viu? E eu disse a ele que não me interessava. E ele já era casado? Já tinha até o Fábio, de filho. E me fez essa proposta e eu não quis. Falei para ele que não. E ele ficou tão irritado que ele me disse uma coisa. Tudo bem, só que quando a Lilian crescer, eu vou chegar perto dela e vou contar uma mentira. E você vai estar ao lado e falar 10 verdades. E ela vai ficar do meu lado e contra você. Porque eu saberei fazer a cabeça dela contra você. Ele se casou, ela tinha 2 meses de idade. Eu acho que ele tinha o direito de refazer a vida dele. Mas desde que ele respeitasse a filha. Não é enganar a filha dizendo a ela que vai fazer especialização de balé em Cuba. Porque isso é um engano, é um ledo engano.
Só que infelizmente eu não posso abrir o olho da minha filha com tudo isso, que a cabecinha dela já está feita. Depois ele propôs também, já casado, que a gente continuasse a sair. E eu não aceitei também. Então ele sabe que todas as negociações que ele fez comigo, até hoje não deu certo. Sabe? Nenhuma negociação que ele fez comigo não deu certo. E ele sabe que eu estou falando a verdade. Agora, ele fala que faz negociações na luz do dia. Ele faz negociações na calada da noite, como ele sempre fez comigo. Que acho que chega de mentira, chega de demagogia, sabe? Porque enquanto eles estavam perdendo emprego, o seu Lula estava conseguindo pagar a prestação da casa dele. O seu Lula tem videocassete na casa dele, tem aparelho de som caríssimos. O seu Lula conseguiu viajar para Cuba, para Nicarágua. Quem pagou tudo isso? Na minha cabeça está assim, cada degrau que o Lula subiu da ascensão dele, ele pisou na cabeça de um metalúrgico. O Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. Sabe, eu acho que, eu não sei, a minha filha, não sei como ela vai se colocar frente à minha declaração, porque ela é a filha dele, não é? Mas eu acho que ela vai encontrar uma maturidade e vai entender tudo que eu estou passando. Eu só queria passar isso para as pessoas, porque eu estou aqui espontaneamente. Não fui convidada, eu me convidei a estar aqui, entendeu? A declarar isso. E quero levar isso aos brasileiros mesmo, aos pais, aos jovens. Se vale a pena votar no Lula. Não tenho medo de represália, não. Não tenho, já disse isso em jornal. E não tenho medo não de represália. Eu sofri pressão, eu fui ameaçada. Inclusive até dentro do meu trabalho. Eu coloco isso mais uma vez do que eu coloquei naquele jornal. Mas eu não vou admitir represália nem na parte da administração. O que até pode acontecer. Mandada pelo Lula. Alguém fazer uma pressão, tentar me demitir. Eu não tenho medo. Só aviso uma coisa, se isso acontecer eu volto a falar.